Olá pessoal, boa tarde. Meio-dia, novamente gravando ao meio-dia, né? Hoje é sexta-feira, o tempo tá meio nublado aqui em Caxias do Sul. Se começar a chover eu vou ter que parar, tá? Vou ter que parar e gravar na segunda-feira daí. Poxa, eu tinha uma folha com um monte de perguntas que eu recebi, né? E acabei esquecendo no carro. Por isso que eu tava aqui que eu me lembrei, eu não vou voltar, né? Mas assim, por exemplo, eu recebi uma pergunta que a menina fala sobre a aura, né? O que ela me indicaria, qual o estudo que deve ser feito sobre a aura, né? Eu acho que é mais ou menos assim a pergunta dela. Pena ter esquecido. Eu acho que tem que estudar realmente sobre a aura e principalmente saber qual é a diferença entre aura e áurea, né? Áurea. Às vezes eu mesmo já falei áurea em alguns vídeos, eu vi. Às vezes se engana, né? E saber o correto da aura, né? Eu acho que é por aí. Por exemplo, aura significa sopro de ar, né? E áurea significa cobertor dourado, né? Coberto por dourado, uma coisa assim. Sobre a aura, o que eu teria para dizer, assim, né, pessoal, hoje na uma casinha universalista, parte 5, né? É o seguinte, se nós ficarmos sem comer, a gente consegue ficar alguns dias sem comer. Se a gente for ficar sem beber, a gente fica alguns dias sem beber. Mas se a gente não fica mais que 5 minutos sem respirar, a gente acaba morrendo, né? Então o ar, né, o prana, que vem, essa energia cósmica que vem, né, ela é fundamental para nós, né, que estamos encarnados aqui, né? E o que acontece? A gente respira, inspira, né, o prana, o ar, e ele se exterioriza pela nossa aura, pelos poros, né, através dos chakras, e ali começa a formar a nossa identidade energética, que eu diria, né? A aura, ela é formada por energias que vêm, né, do cosmo, né, energia cósmica, o prana, mas também nós estamos com os pés na Terra e nos liga com as energias que vêm da Terra, né, as energias telúricas, né. Então é muito legal entender de aura, e nessa aura, né, que eu chamo assim de campo de força, porque Deus, em toda a sua bondade, Ele criou esse campo para que a gente pudesse ser protegido de algumas energias, né. Tem alguns buracos que são os chakras, né, por onde o chakra ele drena energia, né, ele absorve e solta as energias, né. Então acho que esse é um estudo, minha amiga, que tem que ser feito, tem que ser estudado. A gente procura passar dicas, né, para o pessoal que está querendo abrir essa casinha espiritualista. Se você chegar assim a uns 30 centímetros, 40 centímetros de distância de uma pessoa e só colocar a mão, você começa a sentir a aura da pessoa. A dica que eu dou assim, pô, coloca a mão a uns 30, 40 centímetros de distância, faz um movimento com a mão assim para frente e para trás, você sente uma energia diferente na sua mão, né? Então é muito importante, assim, eu acredito, e entender de aura também, porque o que acontece? A gente começa a entender de energias, né? Energias imanentes, né? Que são energias que vêm do universo, que vêm do cosmo. A energia imanente é uma energia que ela não pode ser codificada. O que seria ser codificada, né? A energia codificada é uma energia que, quando você está, por exemplo, são energias que são alteradas por estados mentais, estados emocionais. Começou a chover. Vamos lá, vamos continuar, assim mesmo. Estados mentais, estados emocionais, né? Ela acaba sendo modificada. Dá para perceber isso exatamente quando você está num elevador com muitas pessoas, onde há o acoplamento áurico, você começa a sentir aquelas energias. E energia imanente é como você está num parque, que nem aqui. Eu acredito que todo espiritualista ele tem que ter esse contato com a natureza, né? Um parque, numa floresta, numa cascata, numa cachoeira, numa praia, com um mar, com um rio. Ele precisa disso. Nós precisamos, todo ser humano precisa disso, né? E é legal entender de aura, de chakras, porque muitas vezes você está num ambiente onde chega uma pessoa que ela acaba empestilando, né, o ambiente, o local.
com a energia dela que está presa na aura dela, a pessoa que está muito, leva muita mágoa, uma pessoa muito irritada, muito nervosa, muito estressada, né? Pessoa muito, muitas vezes não consegue se desprender de muita coisa, né? Parei um pouquinho. Ai, que figura. Então a pessoa. Então é legal na mediunidade a gente desenvolver isso, entender de aura, e muitas pessoas que chegam num ambiente que você entra em contato com ela, você se sente bem, você se sente feliz de estar em contato com aquela pessoa. É a energia da pessoa, né, gente? Então é muito importante a gente ter esse entendimento de aura, né? De energias e de chakras, né, pessoal? A gente está falando sobre energias, né? Eu acredito que toda casa espiritualista ela precisa passar muito sobre energias, falar sobre energias, né? Uma coisa que eu acredito que, não, que pelo que eu vi não é falado em centros espíritas, né? Por exemplo, falar da batalha das energias que acontece todos os dias, né? O que acontece? Nós estamos sempre assim. O que pode acontecer com a gente está sujeito a receber e emitir energias, né? Ser receptores e emissores de energia. Quando você está muito no sentimentos, né? Sentimental, quando você está muito no coração, você emite energias sentimentais, né? Quando você está muito no emocional, você emite energias emocionais, né? Quando você está muito na sexualidade, você emite energias sexuais. E o legal, assim, o estudo das energias é você poder, assim, aprender com você mesmo e poder passar para as pessoas, né? Através da palestra, né? Tem, por exemplo, quando você está emitindo energia, são 3 coisas que acontecem com você, é fato, né? Primeiro de tudo, se você está sentindo raiva de uma pessoa, está magoada, está com o pensamento naquela pessoa, a primeira coisa que acontece, 50% daquela energia ela fica no teu ambiente, onde você está. Você está com raiva da pessoa, você está queimando aquilo aonde você estiver, você está no teu trabalho, na tua casa, você está impregnando todo o ambiente. Segunda etapa, a energia vai até a pessoa, você vai estar realmente fulminando aquela pessoa com aquela energia, certo? E a terceira etapa que é legal todo mundo saber é que a energia, mais uma parte dela vai ficar com você, né? Ou seja, o grande prejudicado de tudo isso é você, né? E nessa batalha de energias, né, de aura, de acoplamentos áuricos, uma coisa que eu acho também que é muito importante saber, né? A energia mais forte que existe no universo é o amor, né? É uma das energias mais fortes, mais poderosas que existe no universo, né? Então, o que acontece? Se você emana energias de amor para uma pessoa, de compaixão para uma pessoa, aquela energia vai ficar impregnada no teu ambiente de trabalho, na tua casa. Você vai mandar essa energia para a pessoa e essa energia vai ficar com você, vai ficar presa na sua aura, né? Então, é muito importante saber disso, né? Agora, saindo um pouquinho da pergunta da minha amiga lá, que ela fez, né? A gente falou ontem sobre os ataques, né, que acontecem na casa, né? As dificuldades da casa, entrar um pouquinho nas dificuldades da abertura da casa. Por exemplo, o Guerreiros, que eu falei para vocês, esse ano ele vai ter que se mudar do local onde ele se encontra, né? A dificuldade de alugar uma casa é impressionante. De repente, nos outros lugares deve ser mais fácil, né? Você vai numa imobiliária, daí você pede para alugar uma casa, aí você tem que dizer, ó, a casa vai virar eu falo que é um centro espírita, né? Se eu falar que é um centro espiritualista, o pessoal já acha que é macumba, essas coisas assim, né? E eu vejo que muitas vezes a gente até encontra a casa com um preço bom, tudo, mas para no proprietário, né? O proprietário, ele não quer saber disso, né? Não, lá na minha casa, essas coisas... E aí, às vezes a gente chega, fala lá no imobiliário, que a gente tem que avisar, né, cara? Tu não pode alugar uma casa sem avisar qual é a finalidade que tu vai usar. Depois o proprietário fica sabendo, você vai se incomodar com isso, né? E até às vezes eu digo, ó, a gente vai abrir um centro espírita, né? Até digo assim, poxa, Chico Xavier, né? O pessoal tentar entender que é uma coisa mais... não tem conversa, é muito difícil.
É difícil encontrar pessoas que não têm preconceito, né? Que realmente pensam da mesma forma. Então, uma das dificuldades é o aluguel da casa, né? Então, eu gostaria de deixar registrado em vídeo que realmente é bem complicado, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar, né, pessoal, assim, que eu acho que é muito importante no vídeo é assim, ó. A menina perguntou, que pena ter esquecido a folha, né? Mas eu vou tentar responder, tentar lembrar. Ela falou assim: Duda, você disse para não dar passes dentro da nossa casa. Isso quer dizer que eu não posso dar um passe na minha mãe dentro da minha casa? Legal a pergunta também. Assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Não dê o passe dentro da sua casa. Porque se a tua mãe estiver acompanhada de obsessores ou alguma coisa assim, pode ficar muita energia lá, né? E se você tem filhos, marido, vai começar ataques dentro da sua casa, né? Mas assim, dá o passe na casa dela, vai até a casa dela, dá o passe nela. Eu acho que seria bem importante, assim. E o passe, gente, assim, a gente precisa treinar. Eu dei algumas dicas aquele dia, mas eu não vou passar o beabá do passe. Eu gostaria que as pessoas estudassem. Se alguém tiver alguma dúvida, que nem o pessoal está tendo, me manda um e-mail, escreva. Com certeza, eu vou ter a maior alegria de poder, assim, responder com um pouquinho que eu sei, né? Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho, assim, muita teoria e prática sobre o passe, sobre o reiki, né? Eu acredito que uma casa, para ser espiritualista, ela tem que embutir o reiki. O reiki, ele aumenta muito a energia da pessoa. Tem um vídeo que está no YouTube que eu acho fantástico, se vocês puderem assistir, é comprovação científica do reiki, né? Onde ele é comprovado cientificamente, a força, como aumenta a força, a nossa energia, comprovado em instrumentos eletromagnéticos, né? E tem que dar passe na mãe, sim, né? Tem que dar um passe na mãezinha, sim, com certeza, mas preserva a tua casa. É isso que eu tenho para te dizer, preserva a tua casa. Eu sei do que eu tô falando. Primeiro vídeo, Uma Casinha Universalista parte 1, eu falei que foi um policial na minha casa. E realmente foi muito difícil de dormir naquela semana lá, né? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma experiência com passes, até legal falar da mãe, né? Se a minha mãe assistir esse vídeo, ela vai enlouquecer comigo. Mas assim, ó, houve uma época onde a minha mãe estava muito perturbada, né? E ela não estava bem, a gente sabia que era espiritual, né? E uma coisa que é legal a gente ter bem a consciência é que a caridade, né, ela começa dentro de casa. E o espiritualismo, ele tem que levar isso para as pessoas, que não é de fora para dentro, é de dentro para fora, em todos os sentidos. Porque agora eu vou começar a fazer caridade, eu vou ajudar as pessoas, vou me enfiar em hospitais. Cara, começa dentro da tua casa. Dentro da nossa família estão os principais laços kármicos, né? Teu pai não é teu pai por acaso, tua mãe não é tua mãe por acaso, divergências, brigas entre irmãos, marido, esposa, filhos, não é por acaso. E eu sempre tento levar isso e praticar em casa, né? E aí eu sei que minha mãe não estava muito bem, e aí eu tive uma conversa bem franca com ela, falei assim: olha, mãe, é o seguinte, a energia que tu tá hoje, se tu continuar, se tu desencarnasse hoje, tu vai pro umbral. Ela, poxa, não me diga isso, mas é verdade, mãe, é verdade. Se acontecer hoje, assim, ó, não adianta querer vir me pedir ajuda, que eu não vou conseguir te ajudar. O momento é agora. Foi meio difícil falar aquilo pra ela, sabe? Mas como a gente ama, eu acho que amigo é aquele que fere com a verdade, não fica passando a mão, vendo que a pessoa tá se detonando, né? E eu falei isso pra ela. E foi um choque, e ela estava muito assim, magoada, irritada, guardando assim, rancor de algumas pessoas, né? E eu falei, e tem outra coisa, eu quero te dar um passe. Aí dei um passe na casa dela. Cara, foi impressionante, assim, né? Meu pai que está assistindo esse vídeo, com certeza ele sabe do que eu estou falando. De um dia para o outro, a diferença dela pode ter sido pelo choque que eu dei nela, de ter dito: ó, mãe, se tu desencarnar hoje, tu vai pro umbral, que ela tem muito medo disso. E a energia do passe, assim, meu pai falou: nossa, é outra pessoa, tá alegre, tá sorrindo, parece que foi tirada uma carga de cima dela.
E eu aconselhei a ela tomar passes, né, toda semana no centro espírita. Ela não pode ir no meu, porque é um pouco longe, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sempre falo assim, caridade começa em casa, comecem pela família de vocês. E eu percebi realmente assim, a diferença de um passe, né? E como eu falei da gerente de banco lá, onde ela não conseguia dormir, com um passe ela conseguia dormir. Muito legal, sabe o que é? Que tem uma pergunta, vou mais falar que eu esqueci a folha porque eu já cansei de dizer isso. Tem uma pergunta de uma moça, ela é de São Paulo. Ela diz assim que, poxa, mas só um passe tu conseguiu tirar o estresse da pessoa, você conseguiu tirar a depressão. Não, não é isso. O que acontece? Antes do passe, como ela estava com a mente muito acelerada, a gente chama circuito fechado, é uma coisa que todos nós deveríamos cuidar muito. Circuito fechado é você ficar pensando sempre na mesma coisa. Eu chamo assim de síndrome, né, do disco quebrado. A gente tem que muito se auto-observar, assim, porque a gente às vezes fica do nada pensando sempre a mesma coisa, pensando sempre em coisas que até já passaram, entende? E aí o que acontece? Lá no centro, antes de um passe, eu falei a importância da meditação, né? E a gente fez com que ela sentasse, com que ela relaxasse. A gente pede assim, ó, sai um pouquinho da mente, né? Sai um pouquinho da mente, procura relaxar. Então, nesse estado de meditação, ela conseguiu relaxar, ela conseguiu sair daquele circuito fechado, né? Sentar um pouquinho aqui. Ela conseguiu sair daquele circuito fechado. Então, não foi só o passe, mas acho que foi um conjunto. Foi ela querer, acima de tudo, dormir, né? Porque ela estava com umas olheiras, assim, uma cara de zumbi, assim. O sono é tudo, né? Até influencia no nosso humor, tudo. E a meditação, né? Pessoal, centros espiritualistas precisa ter a meditação. Ou seja, a pessoa precisa parar alguns minutos por dia para se auto-observar, entrar em contato com o eu superior dela. Porque quando nós estamos no sofrimento, na tristeza, quando a gente está triste, deprimido, em dor, a gente está totalmente no eu inferior, né? Agora, quando a gente está feliz, contente, satisfeitos, a gente está no eu superior. E esse contato com o eu superior, ele só pode ser feito através da meditação, né? Meditar, tentar encontrar a melhor maneira de viver, de ser feliz aqui nessa vida. Eu acredito que a felicidade é você estar feliz com aquilo que você tem no momento, certo? E saber que muitas vezes a dor, né, o sofrimento é ilusão, né? Existe muita ilusão de dor e sofrimento. Tentar explicar isso aí direitinho. O Buda Gautama, né, quando ele se iluminou, o que é o se iluminou? O que significa a palavra Buda, né? O iluminado, o desperto, aquele que acordou, né? A primeira coisa que ele descobriu que é um mundo de dor e de sofrimento, né? Mas aí que está uma coisa, assim, a gente precisa procurar entender muito bem as palavras, né? Porque as palavras podem distorcer muita coisa. Por exemplo, se eu falar assim, se eu escrever um livro, né? E eu falar assim, marquei de tomar um café com o Saulo Calderon e ele pegou e me deu o bolo, né? Deu o bolo quer dizer que ele não foi. Se as pessoas lerem esse livro daqui uns 10 anos, você pô, o Saulo foi e ainda levou um bolo para ele. Entende? Então tem que ver muito bem isso, porque pode haver distorções. O Buda Gautama, quando ele se iluminou, a primeira coisa que ele descobriu que é um mundo de sofrimento e de dor. Por que é um mundo de sofrimento e dor? Ele descobriu que aqui é um mundo de sofrimento e dor quando as pessoas estão desequilibradas. Quando você está em desequilíbrio, você entra em dor e sofrimento. Mas eu estou sofrendo, você acha que isso é uma ilusão? Cara, é uma ilusão. Me fala alguma coisa que você esteja sofrendo que não seja ilusão. Eu estou sofrendo porque eu amo ele. Cara, a ilusão desse amor
é você acreditar que é o sentimento de posse por aquela pessoa. A gente querer ter o domínio pela outra pessoa, querer oprimir a outra pessoa. Eu acredito que mesmo na dor e mesmo no sofrimento, a gente está aprendendo alguma coisa. Nessa escola da carne, onde nós estamos matriculados, a gente vem para evoluir. E eu sempre comparo assim a um colégio, né? Um colégio onde vem a prova para você realmente mostrar aquilo que você realmente aprendeu, né? E a prova muitas vezes são provações, né? Problemas, né? Onde você vai ter que mostrar toda a sua maturidade, todo o seu equilíbrio, toda a sua paciência para resolver esses problemas, sabe? Eu sempre, quando eu estou passando por algum problema na minha vida, eu sempre me pergunto, por que eu estou passando por isso? Eu sempre pergunto, o que o universo, o que a espiritualidade quer me ensinar com isso? O que eu devo aprender com isso? Qual é a mensagem para mim? Eu sempre me pergunto isso, sempre me faço esse questionamento. E vocês podem ter a certeza, assim, muitas vezes a resposta ela vem e vem mesmo, assim, sabe? Então a gente precisa despertar, né? E saber que os assédios vão sempre acontecer aqui. Eu acho que um grande despertar, eu sempre brinco lá no Guerreiros da Luz, é assim, eu digo pro pessoal, olha pra tua mão. Você que está assistindo esse vídeo, olha pra tua mão. Reconheça, você está encarnado. Você está encarnado, esse é um veículo físico que você vai ter ele por algum tempo e logo depois você vai ter que deixar ele. E assim, ó, o despertar é saber que aqui é um mundo, aqui é um umbral também. Aqui é um umbral, aqui não é fácil, aqui é denso, aqui é pesado. Você tem contato com várias consciências, entendeu? E você vai ter que saber administrar, conciliar, certo? Muitas vezes, assim, silenciar, calar. O caminho espiritual é um caminho solitário. Estou fazendo um vídeo espiritual aqui, estou sozinho, não tem ninguém aqui, sabe? Não tem ninguém para ouvir o que eu estou falando, só tem vocês aí. Então, o despertar é isso, e a casa espiritualista ela precisa levar isso para as pessoas, né, gente? Para que a gente possa sair um pouquinho desse sistema, dessa sociedade. Eu falei ontem do sistema, né? Impressionante, assim, a gente vê cada coisa, cada desequilíbrio, assim, sabe? A gente trabalha no mundo da fotografia, a gente vê as modelos, a gente vai fazer fotos de moda. Às vezes a gente vê as meninas anoréxias, né, magras, entende? A gente vê cada absurdo, assim. Uma vez eu fui falar com uma modelo, com uma menina, eu falei assim, cara, tu tá ficando louca. Eu falei pra ela, olha a magreza que tu tá anorexa, né? Mas daí ela me falou uma coisa que me fez pensar, ela falou assim, Duda, ela disse bem assim pra mim, a gente meio que pira no cabeção, ela falou assim, né? Porque assim, ó, nós somos medidas, né, pelas agências, e muitas vezes, assim, por milímetros a gente perde um trabalho. Então a gente fica meio que paranoico, é melhor ter a menos do que a mais. E ela tem razão, esse sistema, né, esse negócio de aparências, né, e acaba afetando todo esse pessoal, né, pessoal. Pessoal, a gente está falando, assim, sobre a caridade, né, sobre a ajuda, né, e na casinha espiritualista, toda aquela pessoa que for se envolver nesse trabalho, esse trabalho ele é fantástico, ele é muito bom. Eu comecei a fazer vídeos inspirados no Saulo Calderon, não tenho vergonha de dizer para ninguém, não tenho vergonha, falo para todo mundo, através dele eu pensei, não, posso levar minha contribuição também, né? Eu acredito que a espiritualidade é somar, não é dividir, não é egos, né? E quando eu comecei vídeos assim, eu percebi que eu consegui também com que pessoas assim se identificassem, né, com o propósito do que foi feito, né. Por exemplo, eu queria até mandar um abraço para o meu amigo Sérgio, né, Sérgio Pedroso, que está escrevendo um livro, né, que ele começou, me mandou, o começo do livro eu li, tá fantástico. Até vou dizer, o Sérgio Pedroso vale a pena adicionar ele, um cara muito gente boa, um cara também com uma espiritualidade. Onde a gente começou a conversar com o Felipe Padilha, onde ele abriu lá no Face uma casinha universalista e agora está abrindo uma casa espiritualista, pediu essas dicas, a gente está gravando um vídeo dando essas dicas para ele.
Então a gente vê que a gente começa a fazer uma corrente do bem, né, cara? Então, assim, lembrando que eu nunca vou dizer, ó, tem que ser feito assim, é por aquilo que eu passei, e se eu puder dividir com vocês e puder ajudar alguém, eu fico muito, mas muito feliz mesmo, assim, sabe? E nesse trabalho espiritual de estudos, eu acho que uma coisa, pelo que eu passei, que eu gostaria de deixar registrado, assim, que a gente tem que ter muita maturidade e equilíbrio, é nos atendimentos, né? Muitas vezes a gente quer muito ajudar as pessoas, muitas vezes a gente quer realmente se doar para as pessoas e aprender a observar se as pessoas realmente querem se ajudar, né? Isso foi um grande aprendizado, assim, sabe? Acho que é o maior de todos, assim, você saber que você só pode ajudar quem quer se ajudar e observar isso. Às vezes o pessoal, poxa, Duda, trabalhar com centro é complicado, lidar com pessoas é complicado, eu concordo, mas cara, eu não troco isso por nada, porque eu aprendo muito com as pessoas, aprendo muito comigo também. Por exemplo, lá no Guerreiros, as pessoas querem falar comigo, eu procuro dar atenção para todas elas, e às vezes eu percebo assim nitidamente, assim, cara, quando uma pessoa quer ajuda e outra não quer. Vou falar para vocês. Às vezes a pessoa chega, Duda, aí tu começa a falar, poxa, meu irmão, eu acho que você precisa começar a meditação, e tu vê a pessoa pegar um papelzinho, anotar, ou se não, na outra quarta-feira ela vai lá e diz, Duda, eu fiz meditação, foi muito bom, Duda, eu tô fazendo meditação todo dia. Agora tu vê que muitas vezes o que acontece, né? Até falando de aura, né? Novamente, existem pessoas que elas não querem ajuda e muitas vezes elas querem só te vampirizar, né? Elas querem te vampirizar, elas só querem te sugar. E eu vejo isso nitidamente quando, por exemplo, quando você vai falar alguma coisa, por exemplo, assim, saber ouvir, eu acho que é a diferença, né? Sempre quando eu for falar com uma pessoa que eu sabia que sabia mais que eu, né? Que tinha mais conhecimento que eu ficava ouvindo ela falar, aprendia muito com ela. Aí lá nos atendimentos, Duda, porque você é bom, eu acho, não, mas Duda, a pessoa ela não para de falar, ela não me deixa falar. E uma coisa assim que eu acho muito legal, que eu tiro assim uma experiência, eu chego no outro dia assim, aí de uma semana para outra eu pergunto para ela assim, você fez aquilo que a gente pediu semana passada, né? Aí a pessoa, ela, não fiz. Então, cara, naquele momento, assim, você começa a ver que você tem que tirar o time de campo, né? Você tem que tirar o time de campo, que realmente, assim, a pessoa não quer ajuda, né? A pessoa não quer ajuda e é por aí que tu vê que as coisas acontecem. Então, é muito importante isso. E nos atendimentos, gostaria de compartilhar com vocês mais uma coisa, é um conhecimento espiritual de Guerreiros da Luz, né? A gente saber a diferença, né, entre compaixão e pena. Eu vou me levantar porque tem uma formiga me mordendo aqui. A gente aprender a diferença entre compaixão e pena, né? É muito importante saber disso, né? Porque qual que é a diferença entre compaixão e pena, né? Eu acredito que todos nós nunca deveríamos ter pena de ninguém, né? Por que não deveríamos ter pena? Porque quando a gente tem pena de uma pessoa, a gente acaba entrando literalmente na energia da pessoa. Eu conheço pessoas, já aconteceu comigo mesmo, assim, de sentir pena de uma pessoa, de entrar literalmente na energia dela, assim, muitas vezes até sentir a dor, sentir o sofrimento da pessoa, sentir tudo aquilo que a pessoa estava sentindo naquele momento, né? E sentir pena também, muitas vezes, é você se achar, né, que você está acima dessa pessoa, né, achar que você é melhor do que essa pessoa. E a compaixão não, a compaixão ela te mostra que você não está livre de passar por aquela dor, né? A compaixão mostra que você não está livre de passar por aquilo que aquela pessoa está passando, certo? A compaixão também ela ensina, né, que muitas vezes a pessoa, quase que eu caí aqui, muitas vezes você já passou por uma dor, por um sofrimento nessa vida, todos nós já passamos, né? Você passa por uma dor, por um sofrimento nessa vida, e quando você vê que uma pessoa está passando pela mesma dor, é você reconhecer e dizer, eu conheço essa dor, eu conheço esse sofrimento, eu já passei por isso, eu posso fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, entende? Então, e assim, ó, tentando resumir bem assim, a diferença entre pena e compaixão,
na pena, você entra literalmente na energia da pessoa. E você pode muitas vezes levar bomba e ser sugado, né? E a compaixão é você saber, ter a certeza que você não está acima daquela pessoa, que você não está livre daquela dor. E reconhecer aquela dor que de repente você já passou, e se você já passou, você tem experiência naquilo, de repente você soube como sair daquilo, e aí você tem toda a obrigação de auxiliar, não fazer pela pessoa, mas auxiliar aquela pessoa naquele momento de dor, certo? Então, observar, né? A compaixão, ela tem muito a ver com a meditação em observar, né? Então, pessoal, é isso, né? 30 minutos, não vou me estender mais. Eu acho que esse é o 5º vídeo. Quebrei um recorde, né? Fiz um vídeo por semana. Geralmente a gente faz um vídeo. Quem me acompanha, a gente faz um vídeo por mês. No máximo eu fiz 2 vídeos por mês, né? E que nem o Felipe Padilha falou, pô, tá desembestado agora. Então o Felipe Padilha fica tranquilo, então agora a gente dá uma parada, né? E, bom, como eu fazia um vídeo por mês, fiz 5 nessa semana, agora eu tenho 5 meses de folga, né? Tá, pessoal? Então, daqui 5 meses a gente vai voltar daí. Tô brincando, não, tem muitas perguntas para responder e é isso aí. Grande dica de hoje, né? Ter muito cuidado nos atendimentos, tentar observar as pessoas que querem se ajudar, cuidado com os vampiros, né? Existem pessoas que vêm somente para te vampirizar. É por isso que é muito importante sempre estar presente no aqui e agora, né? A meditação tem que ser elevada nos centros espiritualistas. Tem uma frase que eu acho fantástica sobre meditação, que ela diz assim: quando você reza, você fala com Deus, mas quando você medita, Deus fala com você, através do contato, né, que você faz com a espiritualidade. E tem que cuidar muito, né? Quando você fica no aqui e agora, você está na meditação, quando você está observando, eu quando eu converso muito com as pessoas, eu fico observando as energias. Às vezes eu vejo uns vampirinhos querendo me sugar. E muitas vezes a gente tem que perdoar essas pessoas porque é inconsciente, elas não fazem por querer, porque existe uma lei na natureza, né? Que todo espiritualista ele precisa entender. Que é a lei de compensação, quase que eu esqueci, é a lei de compensação, ou seja, aquele que está com mais energia, ele vai doar para aquele que tem menos energia, ele começa, o que está no negativo, ele começa a puxar do que está em positivo. Dando um exemplo bem assim básico, é que nem você for carregar uma bateria de um carro, né, que arriou, né, o carro está sem bateria nenhuma, ele precisa de um carro que esteja com a bateria cheia. Isso acontece muito com o magnetismo da pessoa, né? Então a gente precisa entender isso, né? E a gente falou muito sobre aura hoje, então a gente precisa entender que nós somos seres magnéticos, né? Que nós puxamos muita coisa para nós, mas a gente precisa entender também, falando sobre energias, sobre aura, né? Que nós mandamos um sinal para o universo, né? Através das nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Me ocorreu agora falar uma última coisinha para finalizar o vídeo, tá? Em trabalhos de obsessão, né? Uma pergunta que sempre eu sempre me fazia essa pergunta assim, tipo, poxa, como é que um obsessor ele encontra, como que ele nos encontra, né? Porque você renasce num outro país, com uma outra forma física, muitas vezes com outro sexo, né? E como que ele reconhece a gente? Como que muitas vezes reconhece muito rápido, né? Pessoal, é através das nossas más inclinações, através daquele nosso lado sombra, né? De todas aquelas coisas, aquele lado, porque assim, nós não fomos boa coisa, nós não somos boa coisa, a gente está tentando se melhorar. E no momento que você faz uma coisa assim, como eu posso te dizer, uma coisa ruim, você começa a repetir erros do passado. Por exemplo, o cara tem tendência a ser um conquistador barato, né? A conquistar mulheres, né? E ele tem uma obsessora de outra vida. Ele começa a fazer tudo isso de novo. Ele manda esse sinal para o universo, que é um sinal que é só dele. Volto a dizer, nós temos uma digital energética que é só nossa. O obsessor ele capta na hora e ele chega até nós. É muito legal isso, tá?
dividindo com vocês estudos no Guerreiros da Luz. Pessoal, boa semana para vocês. Amanhã eu não gravo nem domingo. Sabe como é que é fotógrafo? Fotógrafo trabalha mesmo no final de semana. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Hoje diferente. Salam aleikum.